Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Eu não consigo me entregar pela metade, irmãos. Aleluia. Aleluia. O meu culto é para Ele. O meu culto é para Ele nessa noite. Então entregue o seu melhor, hein? Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por seu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a tua unção, te adorarei, te adorarei.
passeou aqui de manhã. Aleluia. Irmão, ele está aqui ainda. Oh, glória. Ele está aqui ainda, sem delongas. Pega a sua Bíblia comigo. Abra no livro de 2 dos Reis. 2 dos Reis, capítulo de número 3. Aleluia. Eu tenho uma palavra do céu para o teu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, não atrapalha a pregadora. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Combinados? Glória. Aleluia. Conforme eu vou ministrar na palavra, você foi entendendo, pode glorificar a Deus. Amém? Só não glorifique se não entender. Mas se você entender que o céu está te dando um direcionamento nessa noite, glorifique a Ele. Glorifique a Ele. Aleluia. 2 dos Reis, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 1. Que nos diz assim, 2 dos Reis, capítulo de número 3. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então Messa, rei, aleluia, dos Moabitas, era contratador de gado, e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista em todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu. Repita comigo: eu serei como tu. O meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Repita comigo: pelo caminho do deserto de Edom. Versículo de número 10. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: está aqui Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Repita comigo: está com ele. Está com ele. Mais uma vez: está com ele, a palavra do Senhor. E disse Josafá, aleluia. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e às profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E eu quero que você repita isso aqui comigo: trazei-me, mais forte, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei
neste vale muitos poços, em algumas tradições muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, repita comigo, não vereis vento, e nem vereis chuva, repita, não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. 18 para finalizar. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas em vossas mãos. Ponto final. E você se assente glorificando e adorando o nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto da Bíblia Sagrada, o qual vai nos narrar a história desse rei chamado Jorão, um homem não muito conhecido como filho de Acabe com Jezabel. Quando a gente olha para esse rei, a gente entende que esse homem chamado Jorão, que agora está ocupando o reinado de seu pai, que agora é morto, a Bíblia diz que ele vai começar a reinar sobre Israel após a morte do seu pai Acabe. E começando a reinar sobre Israel, a Bíblia nos diz e nos dá referência a respeito de Jorão como um homem que tenta fazer uma camuflagem, um engano, aleluia, em servir a Deus e fazer aquilo que é correto e entregar aquilo que é de primeiro para Deus, aquilo que vem do melhor, aquilo que é de ser, aquilo que é para ser para Deus, porque já nos ensina a palavra: dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César, o que é certo é certo, o que é errado é errado. Só que quando a gente olha para a vida desse homem, ele agora está tendo uma oportunidade, pastora Cristiane. O rei Jorão está tendo a oportunidade de fazer algo diferente sobre o reinado de Israel, diferente de seu pai Acabe e diferente de sua mãe Jezabel. E quando a gente fala de Jezabel, a gente entende que essa mulher não tinha princípios bíblicos. A gente entende, quando a gente olha para essa mulher, que essa mulher tem o título de manipuladora, de alguém que não temia Deus. Pelo contrário, se ela ouvisse falar de profeta e de alguém que estava entregando a primazia para Deus, ela era a primeira anunciante a dizer: vamos procurar a cabeça, vamos matar, vamos calar. Só que eu preciso dizer a quem me escuta que aquele que entrega a primícia para Deus, Deus jamais te colocará na fila do esquecimento. Eu vou repetir, você vai dar glória. Deus jamais te colocará na fila do esquecimento quando você coloca Ele como primícia na tua vida. Jorão tem a oportunidade de fazer diferente daquilo que o seu pai e a sua mãe estão fazendo. Só que a Bíblia diz que esse homem vai fazer uma camuflagem, meio que tem gente que acredita que existe meia verdade, mas já dizia meu avô: o que é verdade é verdade, e contra a verdade não há argumento, ou é verdade ou é mentira. E a Bíblia me afirma que o que é mentira é procedência maligna. Então Jorão, pastora Cristiane, vai começar o seu reinado tentando enganar, tentando camuflar uma vida de meia verdade. E eu preciso dizer a quem me escuta: se é para caminhar com Deus, não vale a pena caminhar pela metade. Ou a gente entrega por inteiro, ou a gente entrega o que é de melhor, ou a gente entrega o que é de primeiro, ou Deus não ocupará nenhuma outra área da minha e da tua vida. Por que é que Jorão vai fazer isso? A Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. O texto, ele frisa que Jorão não vai fazer o mal como seu pai e a sua mãe. Por que, missionária Trielle? Porque quando ele começa a reinar, a primeira atitude que ele tem é quebrar os altares de Baal. Ele diz: a partir de hoje não quero mais isso aqui. Não haverá mais adoração a Baal no meu reinado. Enquanto eu reinar, Baal aqui não vai cantar. Enquanto eu reinar, o inimigo Baal
aqui, irmão. Tem gente que quebra o altar de Baal, mas adere ao pecado de Jeroboão. Quando os céus estão nos convidando, quebra o altar de Baal e também corta o vínculo com Jeroboão. Oi, irmão missionário Adriele, simplifica isso para me entender melhor. Aleluia. O missionário Adriele, eu não bebo, eu não fumo, eu não saio para balada, eu não faço esse tipo de coisa. O meu altar está bem construído, tá? Aleluia. Mas é noite de revisão espiritual aqui. Papai está nos ensinando. Quebra altar de Baal, mas desfaça aliança com quem eu não quero que você permaneça com aliança. Porque tem aliança que nos faz se apartar de Deus. E não é a intuição de Deus nos ver cercado de gente, aleluia, movido por pessoas no nosso ciclo e distante dele. Às vezes, dizia minha avó, é melhor sozinho do que mal. Do que mal, você sabe, do que mal acompanhado. Jorão está começando a reinar, quebra os altares de Baal, só que está aderindo ao pecado de Jeroboão e fazendo assim pecar a Israel, porque Deus não queria que eles se relacionassem, aleluia, com mulheres de outros lugares. Oh, Espírito Santo de Deus, eu entendo aqui, irmãos, que não adianta viver pela metade, não adianta entregar o que é metade, não adianta entregar, aleluia, incompleto para Deus, ou é completo ou não é nada. Quando eu olho para a vida dele, eu percebo aqui que há alguns personagens não muito diferentes do nosso século. Primeiro personagem, os aliançados. Segundo personagem, os desaliançados. Quem é os desaliançados? Jeroboão. Quem é os aliançados? Aleluia, é Josafá. A Bíblia diz que ele começa a reinar. Faz isso tudo que eu estou explicando para vocês, que eu vou explicar em pedaços e miúdos, como diz um bom mineiro, para a igreja entender e sair daqui glorificando, dando glória a Jesus. A Bíblia diz que ele começa a reinar dessa forma. O pai dele morreu, há uma circunvizinhança de reis nas províncias próximas aonde ele estava reinando, que contribuía para o reinado de seu pai Acabe. Só que vamos entender, Acabe, pai de Jorão, acaba de morrer. Aí a Bíblia nos diz, pastor, que Jorão começa a reinar, faz isso tudo que eu estou explicando para você, e um rei chamado Lessa, que era contribuidor para o reinado de Acabe, sabendo da morte de Acabe, a Bíblia diz que ele agora vai se opor a contribuir para o reinado de Jorão, meu pastor. No que ele vai declarar opositor e não contribuidor. Entenda algo, irmão, olha para cá. Há algo acontecendo aqui que não pode acontecer no nosso meio. O que é que está acontecendo, missionário Adriele? Tem um rei que ajudava Acabe enquanto ele estava vivo, mas depois que ele sabe da sua morte, ele se declara opositor. E eu preciso declarar isso aqui nessa noite, que o sangue de Jesus guarde o nosso coração de quem, irmã Adriele? De se declarar opositor, de se declarar o traidor, de se declarar alguém que não vai contribuir através da fraqueza ou da morte de alguém. Aleluia. Ele nessa soube que Acabe morreu. O que é que ele vai fazer? A partir de hoje não contribua. A partir de hoje não conta comigo. A partir de hoje, os cordeirinhos que eu dava, os carneirinhos que eu entregava, o gado que eu dava para ajudar no seu reinado, a partir de hoje não conta comigo, está contado. Nós precisamos guardar o nosso coração desse tipo de sentimento, porque tem gente que está conosco até você estar de pé. Se descobrir uma fraqueza, ele é o primeiro a se declarar
Tem gente que faz assim: eu não vou fazer para ele porque fulano não merece. A Bíblia diz que quem dá, quem serve, se quer um copo de água, irmão, um copinho de água, aleluia, para um servo de Deus, tem galardão, quem dirá servir, aleluia, com aquilo que você pode contribuir. Eu preciso liberar isso aqui, que o sangue de Jesus guarde o nosso coração, de não ser apenas contribuidor, aleluia, quando alguém estiver bem, quando alguém estiver de pé, mas o Senhor está convidando a igreja a ser contribuidor, quando alguém cair, quando alguém morrer, e a morte física, antes de chegar, ela chega primeiro na espiritual. Só o que nós vemos é matadores. Morreu, já sabia. Tem gente que tem até coragem de dizer. Caiu, já estava esperando. Faliu, eu esperava. Fechou as portas, eu sabia. Aleluia. Mas o sangue de Jesus está nos cobrindo aqui nessa noite desse tipo de gente. Rei Messa vai se opor. A partir de hoje não vou contribuir, não vou ajudar, não vou fazer. No que Jorão, desaliançado, o que não coloca Deus como primeiro, vai ficar revoltado. Ele se revolta tanto, ele fica tão indignado, que a Bíblia diz que ele vai ter uma atitude inteligente. Ele vai tomar uma atitude inteligente. E eu quero que você repita isso aqui comigo: atitude inteligente. Atitude inteligente. Na hora da adversidade. Pode trazer livramento para minha casa, para minha vida, para minha família, para o meu ministério. Ele não tem compromisso com Deus. Acabei de dizer que ele quebra lá, ele é aquele crente simbolizado como aquele meio metade, né? Eu sirvo a Deus aqui, mas eu também faço uns negocinhos ali. Jorão é esse tipo de crente. Mas Josafá tem aliança com Deus. Aleluia! Mas Josafá tem compromisso com Deus. Josafá tem Deus como primazia. Josafá adora a Deus. Josafá serve a Deus. Josafá tem aliança com Deus. Eu preciso dizer e voltar a repetir o que acabei de dizer aqui para alguém: aquele que prioriza a Deus, Deus não o deixará na fila do esquecimento. Ei, está priorizando a Deus? Fica tranquilo que a tua senha vai ser chamada. Ele está revoltado. Afinal, aquele que contribuía enquanto seu pai estava em vida, aleluia, agora está se opondo sabendo da morte. Olha só, irmão, que covardia. Não está respeitando nem o luto. Ah, missionária Adriana, mas não tem aliança com Deus mesmo, irmão, mesmo assim. Aleluia. Quem somos nós, como diz o grande ditado, para chutar cachorro morto? Já está no luto, já está doendo. Aleluia, agora ele vai receber a notícia: não vou ajudar mais. Aí Jorão se irrita com a notícia e vai procurar ajuda ao aliançado, ao que tem compromisso com Deus. E eu acho chique isso aqui, pastora Cristiana. Sabe por quê? Porque em uma atitude inteligente, Deus vai trazer livramento para o ambiente. Vou repetir: com uma atitude inteligente, Deus traz livramento para o ambiente. E no que resulta isso, missionária Adriele? Que até o desaliançado recebe livramento por causa do compromissado. Até o descompromissado recebe livramento. Porque tem alguém aqui que poderia estar em qualquer outro lugar, mas diz: eu vou para o culto, eu vou adorar, eu vou entregar minha melhor, Jesus de Nazaré. E o Senhor está dizendo: põe uma atitude inteligente. Vai ter livramento para tua
até Josafá, varão. Aí ele chega lá em Josafá, meu pastor André, e ele vai fazer a seguinte pergunta. O rei Messa agora se declarou opositor. Ô Josafá, tu irás comigo guerrear contra os reis de Moabite, contra o rei dos Moabitas? Sabe o que eu acho chique, pastor Cristiano? É que Josafá tem aliança com Deus, e ele não vai provar isso abrindo a boca e dizendo eu tenho aliança. O que vai revelar que Josafá é o homem de Deus e coloca Deus como primeiro é a sua atitude. Amém. E quer ver alguém se revelar como homem de Deus e como mulher de Deus? É numa hora como essa. Que hora, missionária Adriele? Que o descompromissado está todo desconcertado, vem à tua procura para querer beber água, para pedir ajuda, e eu e você não é soberbo com a nossa religiosidade, com a nossa super santidade, em nos sentir superior ao ponto de que eu não vou ajudar esse porque esse não quer nada, quando na maioria das vezes eu e você também não queria, mas o céu foi bondoso comigo, foi bondoso com você, estendeu a mão sobre as nossas vidas, teve misericórdia, teve amor, teve compaixão, e por isso que nós estamos aqui. Obrigada, meu Deus. Ele vai revelar na sua atitude. Missionária Adriele, qual é a atitude? Jorão chega para ele e faz a seguinte pergunta: tu vais comigo? Sabe o que ele vai dizer, pastora Cristiane? Eu irei contigo. O aliançado está virando para o desaliançado e está dizendo assim: eu irei contigo. Só que ele não só fala, porque é um risco muito grande da gente contar com aqueles que só abrem a boca para dizer estamos juntos. A gente vê na hora do vamos ver. Sim ou não, igreja? Quantos já viveram isso aqui? Levanta a mão. De alguém batendo no ombro e diz assim: como está comigo? Eu estou contigo no ar. Para a primeira luta, cadê fulano? O campo mais limpo, pastor que sofre muito isso, né, pastor? Aleluia. O campo mais, eu estou contigo e faz projeto e promete ir. Mas o sangue de Jesus que nos livre em 2025 desse tipo de gente. Deus vai nos apresentar, aleluia, aliançados, que não apenas abre a boca para dizer, mas a sua atitude declara: pode contar comigo para o que der e vier. Olha o que ele diz. É lindo demais, irmãos. Eu irei contigo. E tem um detalhe, Jorão: o meu povo vai ser o teu povo. Aleluia. O meu povo vai ser o teu povo. E tem um detalhe, Jorão. Eu sei que tu tá meio barro, meio tijolo, mas a partir de agora, o meu Deus é o teu Deus. Glória a Deus. E o meu Deus é o teu Deus. Aleluia. E tem um detalhe, Jorão. O que mais? Eu fico imaginando o Jorão olhando para ele dizendo: olha só, de quem a gente menos espera que Deus envia o socorro, o reforço, a providência. Aleluia. O que mais, Jorão? Os meus cavalos também serão os teus. Serão comigo, também serão os teus cavalos. Olha só que chique. Sabe o que é que o rei Josafá estava dizendo para Jorão, pastora Cristiane? Com todo respeito, você pode se colocar de pé? Você vai me ajudar aqui rapidinho. Vamos supor, eu aqui agora, sou o rei Josafá. Você é o rei Jorão, simbolizando, amém? O sangue de Jesus tem poder, vamos lá. Você está indo para uma guerra, você está precisando de auxílio. Você tomou uma atitude inteligente, procurou a pessoa certa. E quem é de Deus vai te ajudar no momento certo. Aleluia. Não vai deixar de estender a mão. E Ele está se comprometendo não apenas de boca para fora. Ele está disponibilizando seu povo. Aleluia. Seu povo. Correndo risco ministerial. Porque ele sabia, aleluia, o que é que Jorão fazia. Meu Deus vai ser teu Deus. Aleluia. E tem um detalhe: os meus cavalos serão os teus cavalos. Aleluia. Sabe o que Josafá estava dizendo para Jorão, pastora Cristiane?
meus cavalos serão os teus cavalos. Agora a pergunta que não quer calar: quem vai andando chega mais rápido do que quem vai a cavalo? Sim ou não? Não tenha medo de repetir. Sim ou não? Não. Isso aqui é que é forte, meu pastor. Sabe por quê? É aqui que se revela que ele não está dizendo de boca para fora. Ele estava dizendo entre linhas para Josafá, para Jorão: no que depender de mim, Cristiane, pode ir. No que depender de mim, eu vou andando. Pode pegar meu cavalo, vai. Pare só um pouquinho aqui, pastora Cristiane, isso aqui é profético. Aleluia. Josafá estava dizendo para Jorão: no que depender de mim, você vai continuar pregando, vai. Você vai continuar cantando, vai. Você vai continuar orando, vai. Você vai continuar caminhando, vai. No que depender de mim, eu vou disponibilizar para você chegar mais rápido. Pode ir. Muito obrigada, pastora. No que depender da missionária Adriane, você continua. Aleluia. Será que você tem coragem, irmão, para virar para quem está do teu lado e dizer para ele: no que depender de mim, você chegará onde eu não cheguei? Porque tem gente que é assim, irmão. Eu quero te ver melhor, numa oportunidade de colocar teu nome. Eu já passei muito por isso, irmãos. Em uma oportunidade, em uma mesa de oportunidades, o que eu já vi de gente dizer que é amigo de fulano, e na hora da oportunidade surgiu o nome de fulano, e a pessoa que se diz amigo, ser o primeiro a dizer: não, fulano é fraco demais, fulano não tem recurso, fulano não tem dinheiro, fulano não sabe nem falar direito. Aleluia. Irmão, a gente não precisa de muita coisa, não. A gente precisa de Deus. A gente precisa de Deus. Eu iniciei a mensagem dizendo: aliançado que coloca Deus como primeiro, Deus não deixa ele no final da fila. Primícias vem de primeiro. A Bíblia diz que Josafá está disponibilizando. No que depender de mim, você vai chegar mais rápido. Sabe o que a igreja precisa nesse último tempo? De pessoas assim, irmãos. Cheias, tão cheias de Deus, ao ponto de ver o crescimento de alguém e não se incomodar. E não querer matar. E não fazer campanha para fechar a porta de igreja. Porque eu já deixei de andar em muito monte por me enojar e ouvir certo tipo de oração. Fecha aquela porta, mata fulano, irmão. Deus não chamou a igreja para ser matador de ninguém, para fechar a porta de templo de oração. Não, irmão, não. As portas que tem que se fechar são as portas do inferno. A igreja tem que permanecer. Você precisa ficar de pé. Você precisa permanecer de pé. Eu vou dizer para alguém aqui: por mais fraco que você se sinta, aleluia, tome cuidado, não se vitimize ao ponto de olhar para a tua fraqueza e pensar que através de você Deus não pode fazer nada. Porque se você se menosprezar ao tanto, você corre o risco de alguém que olha para a tua história, ao você fraquejar, ele cair também. Tem alguém que se espelha em você. Tem alguém que está olhando para você. Aleluia. Eu estou tão fraquinho. Ouse cair. Ouse sumir da igreja. Ele me cala. Tem alguém entendendo aqui, irmãos? Eu poderia falar muitas coisas, mas eu compartilho aquilo que Deus manda. Tem alguém que está olhando para você. Josafá disse: continua. Prossiga, vai em frente, pode pegar os meus cavalos, porque a partir de agora eles serão seus. Aí mais uma vez o desaliançado
vai ter outra atitude inteligente. Qual é a atitude? Já que ele soube que Josafá é colado com Deus, amiguinho de papai do céu, a Bíblia diz que ele vai fazer uma pergunta para Josafá. E a pergunta é: por que caminho iremos para vencer essa peleja? Sabe qual é a resposta do homem de Deus para Jorão, igreja? Olha para cá. Nós iremos pelo caminho do deserto de Edom. Aí lá vai eu estudar sangue de Jesus. Senhor da glória, peraí. Eles estão querendo ir para uma peleja, pastor. Josafá nem fazia parte da guerra. Ele está tomando a guerra, aleluia, de alguém que nem merecia, olhando para o contexto. Ele está se disponibilizando, colocando em risco sua vida ministerial, vamos supor aqui, né? Conjecturando eu aqui, por causa de alguém. E alguém que não tem compromisso com Deus, mas ainda ali. Aí ele vai fazer a segunda pergunta, Jorão, para Josafá: nós vamos por onde? Por onde é que nós vamos vencer essa guerra? Sabe o que Josafá vai dizer para Jorão? Nós vamos pelo caminho do deserto de Edom. Isso aqui é muito lindo, é muito profundo. Aleluia. Vai eu pesquisar, irmãos, tinha tantos lugares para eles ir. Mais fáceis de acesso, mais curto caminho, mas quem está dando a direção tem acesso ao céu. Aleluia! Quem está direcionando o caminho tem amizade com Deus, e Deus é o seu primeiro. Glória! E aí a direção que Deus está dando é deserto, e deserto é o último lugar que eu e você quer passar para vencer guerra. Então, nós temos a concepção de que para vencermos a guerra e termos o título de vitorioso, nós devemos sair do deserto. Sim ou não? Sim ou não? Quantas pessoas vêm testemunhar aqui na frente, no culto da vitória, dizendo: irmãos, eu vim testemunhar porque eu estava no deserto e agora Deus me deu vitória. Só que a estatística de Deus e o plano de Deus não é tirar crente do deserto para dar vitória, dar vitória no meio do deserto. Eu sei que é o último lugar que eu e você gosta de passar, mas se eu te disser que para Deus é o lugar propício dele manifestar os seus sinais, os seus prodígios, as suas maravilhas, o profeta que tem amizade com Deus, o profeta era um rei, Josafá, que tem amizade com Deus, está dizendo: nós vamos pelo deserto. Tem alguém aqui que precisa ouvir essa mensagem, e eu vou ser boca de Deus para dizer: o Senhor está dizendo aqui, é no caminho do deserto que vai ter vitória. Que isso, missionária Adriele? Para mim cantar o hino da vitória, Deus não tem que me tirar, não. Me dá uma prova, missionária Adriele. Mateus capítulo de número 4. O próprio Cristo, para ser moldado ministerialmente e agora entrar no exercício do seu ministério, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá vem ele com as suas astúcias. Você conhece a história, eu não vou frisar aqui. Agora a pergunta que não quer calar: Deus tirou Jesus do deserto para mandar maná? Ou após a tentação, Deus prepara a mesa, envia anjo e diz: agora se alimente. Aleluia! Glória a Deus! É o que está acontecendo aqui, pastor. A direção que Deus está dando, aleluia, para o homem de Deus, talvez na mente de Jorão: o que esse homem está? Ei, nem sempre a direção que eu e você olha, que a gente olha no nosso olhar natural, vai dar errado. Deus está dizendo: eu não vejo como você vê. Vou repetir, Deus está dizendo, está olhando para algumas coisas aí, está dizendo: Senhor, Deus está dizendo: o meu olhar não é o teu. Se foi eu que mandei, se foi eu que direcionei, ei, se eu sou o primeiro na tua vida, irmão, andar
E lá vai eles. Prepara seu povo, prepara os cavalos, prepara e vai, e vai. Aí a Bíblia diz que eles vão caminhar durante 7 dias. Aí aquilo que eles não esperam vai acontecer. Pergunte para a irmã Adriele, o quê? O que vai acontecer? Não, pergunte com mais força que eu te respondo com mais vontade. O que vai acontecer? A água vai acabar. Eles se preparam para ir para a guerra, levam um pouco de água, só que durante 7 dias no deserto, você vive até sem comida, mas sem água. A água acaba. Quem não tem aliança com Deus está aqui no texto, chorando. Chega logo para Josafá e diz assim: tu trouxe nós aqui para morrer, né? Esse é o perigo de não colocar Deus como primeiro. Por quê? Porque tem gente que não serve a Deus colocando Ele como primeiro, porque aprendeu a estar dependente de quem coloca Deus como primeiro, para que na hora da adversidade ele procure Ele. E se algo der errado, eu fui porque você falou. Eu tomei a decisão porque você disse que era homem de Deus, que era mulher de Deus, e por isso que eu fiz. Se der errado, descompromissado é a primeira fala dele. Foi a profeta que mandou. Foi o pastor lá que disse que tem compromisso com Deus, que disse que eu podia continuar desse jeito aqui, né, irmão? Aleluia. Mas eu quero acreditar nessa noite que eu estou pregando para pessoas que vai sair daqui. Irmão, se você não estava colocando Deus como primeiro, essa mensagem é para você colocar Ele como primeiríssimo. Não é que amanhã, não é agora, é nesse momento. Ele está dizendo: se eu for o primeiro, eu vou garantir todas as áreas da sua vida. Trouxe nós aqui para morrer nas mãos. Então, peraí, o sentimento que ele está tendo já é de morte. Que é assim, pensa logo que vai morrer. Tem gente que não isso é nada de calma, menino. Não, mas é que na última palavra de Deus. Não, mas você não tem noção. E eu não preciso ter, não. Deus sabe de tudo. Vamos orar, e aquilo que a oração não resolver, quem é que mais vai resolver? A Bíblia diz que Jorão está com medo de morrer, porque ele sabe. Então começa a murmuração logo do povo. O Senhor mandou nós vir para essa peleja, agora não tem água, os cavalos estão com sede, os meninos estão morrendo já, e agora nós vamos morrer aqui. Só que eles foram para o deserto, debaixo de um comando, debaixo de uma ordem. Quem está dando a ordem tem um compromisso. Aleluia! Ei, por causa de um que tem compromisso com Deus, Deus honra quem está na sua volta. Aleluia! Isso aqui é muito sério, igreja. Aleluia! Isso é muito sério. Sabe o que Josafá vai dizer para ele? Não, para mim. Há algum profeta aqui para que consultemos ao Senhor através dele? Surge um dos servos, diz a Bíblia. Surge um dos servos dizendo: meu Senhor, nesse deserto que está acabando água, olha a notícia, igreja, ainda tem profeta. Aleluia! Ainda tem profeta, tem profeta. Aleluia! Estamos no deserto, a água está acabando, o sentimento é de morte, parece que vai perecer. Mas há uma voz, e a Bíblia não diz qual é o seu nome, só diz que ele era um servo. O servo aparece dizendo: tem Eliseu, filho de Cefate. Ele está deitando água sobre as mãos de Elias. A pergunta que não quer calar: está faltando água? Tem alguém pensando que vai morrer por falta de água, mas quem é profeta está no deserto usando da água para servir alguém. Aleluia! Não tinha acabado. Acabou a água. Para o desaliançado é o fim, mas para quem tem compromisso, ele ainda está. Meu Deus, eu queria que tu tivesse entendendo isso aqui. Irmão, para aquilo que para alguns é morte,
pode ser inapropriado, pode ser o mais improvável, o mais incapaz, que você olha e diz: Deus, aqui não tem. Nós vamos morrer. O Senhor está dizendo: fui eu que permiti. Está na minha direção. Fique tranquilo. No teu deserto vai ter voz profética. Ei, Deus, eu vou profetizar na vida de quem crê. Deus vai levantar profeta no teu deserto. E aonde tem profeta de verdade, não é profeta. Eu não estou falando de alguém que mexe com emocionalismo. Não. Que fica aí usando de aplicativo para buscar lá o teu CPF, que é a coisa mais fácil, pô. Eu não saber o CPF de alguém. Eu venho aqui e conto para a pessoa chora: nossa, falou meu CPF. Irmão, Deus te conhece antes mesmo de não ser formado, que dirá o teu CPF. Aleluia. Coisa boa é quando Deus entra no profundo. Aleluia. Aleluia. Se revelando e mostrando que Ele é Deus na minha e na tua vida. E pastores, pastor André, eu preciso dizer: há um tempo novo de Deus chegando para esta casa, para esse ambiente. Aleluia. O Senhor está dizendo: há uma voz profética que ecoa nesse ambiente. Deus está dizendo: o cenário atual não define com aquilo que eu estou fazendo no âmbito espiritual ao favor desta casa. Não se prenda ao atual, porque o presente não define o futuro. Se eu e você olharmos um pouquinho lá para trás e tivermos um pouquinho de humildade e gratidão, a gente vai ver que tantos desertos que nós atravessamos, que quando estávamos passando nós gritávamos dizendo: Deus, vai me matar. Não desce, eu não passo não. Ou será que só fui eu? Tem mais alguém aí que se identifica? Ó, uma aqui, duas ali, 3, 4, né, irmão? Na hora que você está passando, eu vou morrer. Acredito, Deus olha lá do céu: quer morrer não, só quer vitória. Não quer morrer não, só quer resposta. Eita glória, aleluia. Aleluia. Tem alguém entendendo isso aqui? Tem resposta de Deus chegando para a vida de alguém. Quem prioriza a Deus, Deus não deixa ele esquecido no final da fila. Josafá diz: tem. Se tem profeta, está com ele. Vamos ver se você lembra. A palavra do Senhor. Olha aí. Está no deserto, mas não vai faltar profeta. Está no deserto, mas não vai faltar palavra. Eu acho muito lindo e eu fico assim encantada, alegra o meu coração quando eu vejo ovelhas testemunhando, como já ouvi aqui em algumas oportunidades antecedentes a mim, que hoje de manhã teve palavra, que avivou, que aqueceu, que animou, que testificou. Aleluia. E eu preciso te dizer, irmão, aonde tem palavra tem vida. Aonde tem palavra, você pode agradecer a Deus por isso aqui nessa noite, porque há um rio que corre a águas cristalinas que está jorrando aqui nessa casa, e ele diz: pode beber, pode matar a sede, pode matar a sede. Não, a água do poço não mata a sede, mas a água da fonte, ela te sacia para a vida eterna. Está com ele a palavra do Senhor. E Eliseu não vai perder a oportunidade, porque profeta que é profeta não bajula, não tem interesse próprio, não profetiza para ganhar um trocado, não troca a mensagem por conta de um café, não troca a mensagem por conta de um presentinho, de um dinheirinho. Não. Ninguém aqui é mendigo da fé. Deus nos chamou com uma responsabilidade séria. Seja profeta no deserto. Seja profeta no deserto. Profeta
é inteligente. Deus faz ele passear, ele observa o cenário, e Deus agora faz a pergunta para ele: por acaso pode reviver esses ossos? Olha só, irmãos, o que é que o profeta quer dizer? Eu sou profeta, Senhor, mas essa condição aqui só tu sabes. Eu sou profeta, mas sou um profeta dependente. Eu sei que tem situações que, por mais que eu fale, se não vier da tua ordem, se não vier do céu, o cenário não vai mudar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu já dei a ordem, pode profetizar. Eu já dei a ordem, pode declarar. Aí a Bíblia diz: então eu profetizei, segundo a ordem do Senhor. Aleluia. E aí o que aconteceu, irmã? Isso aqui é muito sério, irmão. Aleluia. Você está lá no cemitério, é um osso separado do osso, a cabeça da irmã Adriele aqui, o pé lá fora. Mas quando o comando chega, que o vento sopra, a cabeça tem que vir para o lugar certo, o braço tem que vir por aí, irmão. Deus não vai errar teu endereço. Coloque ele como primazia. Coloque ele como primazia. O profeta faz o que Deus ele poderia aproveitar o cenário para dizer: né? Como é que você fez? Não, a Bíblia está Jorão diz assim: quem é você? Está com medo de morrer, né, Jorão? Porque por mais que Josafá se comprometesse com o desaliançado, que ele sabia que não tinha compromisso com Deus, Josafá não era da linhagem dele, não era desobediente a Deus, irmãos. Ele tinha uma aliança com Deus. E Deus, na sua multiforme graça de trabalhar, agora está dando a oportunidade para trazer uma reflexão para a vida de Jorão, para que ele saia daquele cenário e entenda: ó, o que vai acontecer agora não é por causa de você, não, porque está passando da hora de Deus dar esse tipo de reflexão para muitos crentes frequentadores de templos e não adoradores. Qual é a reflexão que Deus vai dar para Jorão? Quando ele coloca quando Deus coloca Jorão diante do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu vai aproveitar a oportunidade para confrontá-lo. E o que ele vai perguntar? Por que na hora que rei Messi se opôs contra você, você não foi buscar lá os profetas do teu pai, da tua mãe? Você sabe que eles não servem de nada. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui, irmãos? Olhe para cá, igreja, olhe para cá. Que não adianta a gente tentar suprir aquilo que só Deus pode suprir na nossa vida. Aleluia! Não adianta a gente tentar se refugiar e buscar socorro naquilo que não vai preencher. Aleluia! Naquilo que não vai saciar. Deus está dizendo nessa noite: eu sou o primeiro, eu estou em lugar nenhum. Ou eu sou o centro, eu não ocupo nenhuma outra área da tua vida. Glória a Jesus. Tem alguém entendendo? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. O profeta Eliseu agora está confrontando Jorão. Os profetinhas lá da tua mãe, do teu pai não pôde fazer nada, né? Eu não posso perder a oportunidade de te dizer, Jorão, não é por causa de você que vai acontecer alguma coisa. Eu preciso deixar bem claro para vocês. Sabe o que ele vai dizer para ele? Se não fosse Josafá. Aleluia! Se não fosse ele aqui, eu como profeta, como porta-voz de Deus, tendo em minha oportunidade abençoá-los e distribuir o que você precisa, eu nem olharia para ti e nem te veria. Está no texto, irmão. Se não fosse Josafá, em cuja presença estou, eu não lhe respeitaria, não, e nem olharia para ti e nem te veria. Olha para mim, irmãos, eu preciso dizer para você aqui nessa noite: por causa de alguém que coloca Deus como primeiro, o Senhor dá livramento até para quem não merece. Tem alguém que precisa ouvir isso aqui. Tem alguém lá na tua casa, rebelde,
rebelde, não dá ouvido, não é crente, está desviado, está afastado, recebe livramento e ainda fica se achando. Aí Deus está aqui te dando uma injeção de ânimo, dizendo: deixa na minha mão, viu? Porque eu vou confrontá-lo, eu vou confrontá-la e vou mostrar para ele, vou mostrar para ela que não é mérito pessoal, é eu provando a minha fidelidade, aleluia, com aquele que entrega o melhor, que apresenta o melhor, que está sangrando aqui, está sofrendo aqui, mas está entregando o melhor. Está doendo, está machucando, mas eu continuo servindo. Missionária Adriele, está tudo raindo de cabeça para baixo, mas eu vou continuar. Sabe o que Deus manda te dizer, moça? Continua. Continua. O vento soprou forte, balançou como uma palmeira, para lá, para cá. E a intuição do teu adversário era te ver desviada, afastada dos caminhos do Senhor. Mas Deus me trouxe lá de Mambaí hoje, porque eu estou vindo de Mambaí para dizer para você: continua, continua. Alguém tem boca para abrir na glória? Continua. Meu bem, tira esse sapato aqui para mim, por favor. Continua. Tem alguém entendendo? Deus está dizendo: continua, continua. Deus vai ter um encontro com alguém. Eu já te dei. Sei que na ética eu já fui. Aleluia. Eu queria ser aquelas pregadoras assim quietinhas, que falasse, sabe, eu não consigo. Já tentei, Deus disse: para com isso, menina. Para que tá feio. Para, eu vou te usar do meu jeito, né? Então para. Aleluia. Deus está dizendo para alguém: continue. Aleluia. Deus está dizendo para alguém: continua. Aleluia. O profeta está dizendo algo muito sério aqui, irmã. Ele está dizendo: se não fosse Josafá, nem ia olhar para tu. Mas como tem alguém aqui que coloca papai como primeiro, que não negocia a adoração, porque o que tem de gente aqui hoje, pastor, que está doendo, está sangrando, mas veio. Aleluia. Tem gente aqui, pastor, que está morrendo, que está com necessidades extremas e que não conta para ninguém, para não incomodar. Mas eu preciso te dizer que coloca Deus como primeiro, ele deixa no final da fila. Ele está dizendo: eu vou te surpreender ainda essa semana. A irmã de verde que está lá atrás, você que levantou a mão, irmã, a da frente. Isso, você. Isso. Levanta as mãos, não abaixa não, irmã, é tu mesmo. Isso, meu amor. O Senhor diz: eu trarei uma provisão para a tua vida essa semana. Aleluia. Eu trarei uma provisão para a tua vida essa semana. Irmã, é uma provisão financeira. Deus está dizendo: vai chegar na tua mão. Tu crê? Tu crê, irmã? Morre gente, muda gente de lugar. Quando Deus quer fazer um negócio, meu irmão, o Senhor está dizendo: eu colocarei na tua. Glória a Deus. Uma quantia. Não sei se você congrega aqui. Congrega, pois testemunho. Amém? Pastora Cristiane vai me ligar dizendo: olha, missionária Adriele, a provisão de Deus está chegando. A provisão de Deus está chegando para a tua vida, para a tua casa. Diz o Senhor nessa noite. Vamos olhar para cá. Josafá apresentou o profeta para Jorão. E Jorão está dizendo: e agora vamos morrer? O profeta está dizendo: meu filho, no popular nordestino, né? Você está pegando os boi, é assim que fala, né, Breno? Você está pegando os boi. Como é que fala? Como é que é? Vai andando, né? Que a gente vai. Que aproveita a oportunidade, né, irmão? Não era por causa dele, porque tinha alguém ali com compromisso. Que Deus é o primeiro. E aí
dizer assim: vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora pois, trazei-me um tangedor. Isso é chique demais. Aí a Bíblia diz que: e sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Aleluia! No teu deserto, se você colocar Deus como o primeiro, não vai faltar profeta. Aleluia! Não vai faltar palavra. Eu vou repetir palavra até tudo agora. Sabe por quê? Porque tem gente que acha que precisa de muita coisa para Deus fazer. Tudo foi feito através da palavra. O próprio Cristo venceu o diabo no deserto através da palavra. Deus está enviando providência para quem não merece através da palavra. No teu deserto não vai faltar profeta. No teu deserto não vai faltar palavra. No teu deserto, Aleluia! não pode ter murmuração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que é que tem que ter no meu deserto, missionária Adriele? Pergunte para mim o que é. Mais forte, o que é? Adoração. Adoração. Vamos tirar a murmuração e colocar adoração. Glória a Deus. Vamos tirar a murmuração, vamos colocar a adoração. É isso que o profeta está dizendo. Ei, chega de murmurar e achar que vai morrer. Ora, pois, trazei-me um tangedor. O que é tangedor? É o músico responsável pela atmosfera espiritual do ambiente, para receber uma revelação divina. O tangedor é o músico responsável pela atmosfera da adoração espiritual, para receber uma revelação divina. Então o profeta está com a palavra e está dizendo: chega de murmuração, traze-me o tangedor. Agora é nítido que para Deus trazer revelação, não basta eu ser um adorador. Eu preciso adorar. É por isso que eu gosto de relembrar a igreja aonde eu vou, que culto é lugar de coisa séria, de Deus fazer coisa séria, coisa grande. Porque enquanto você adora, os céus se movimentam. O profeta está dizendo: chega de murmuração, agora vamos adorar. Aí a Bíblia diz que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Ei, a mão do Senhor só vai se estender sobre aquele que entender que não basta ser um adorador. Eu e você precisa continuar no exercício daquilo que Deus nos chamou. Se eu sou adorador, eu preciso adorar. Se eu sou um pregador, eu preciso pregar. Se eu sou pastor, eu preciso pastorear. Se eu sou missionário, eu preciso fazer missão. Se, oh meu Deus, tem alguém entendendo isso aqui? Se eu sou um servo, eu preciso servir. A mão do Senhor não está sendo estendida apenas para quem tem um título. Não. A mão do Senhor vai ser estendida para quem tem um título e está no exercício daquilo que foi chamado. Aleluia! E tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E eu gosto disso, finaliza agora. Porque quando a mão do Senhor vem, igreja, quando a mão do Senhor vem, é para trazer revelação. Aí eu fico imaginando, se juntou um cantor, que não é apenas cantor de título, mas começa a adorar. Pega
assim um instrumento sem alguém para trocar, não sai som. E ele vai começar a tocar. O que vai acontecer? A mão do Senhor chega. Quando a mão do Senhor chega, a revelação desce. Qual é a revelação? Olha o que Deus vai dizer. Assim diz o Senhor: fazei neste vale. Deus tirou do vale. Deus levou para outra geografia? Não. Assim diz o Senhor: fazei neste. Olha para cá. É neste. Aleluia. Não vai precisar mudar de bairro, de cidade, de país. É neste. Glória a Deus. Aleluia. É neste. Fazei neste. Neste vai pôr muitas covas, ou muitos poços. O nosso dever é cavar, é priorizar a Deus, porque enquanto a gente obedece, coloca Ele como primícia e obedece os seus comandos, Ele se garante, se responsabiliza de enviar a providência. Se coloque sobre os seus pés e eu finalizo. Assim diz o Senhor: pode cavar vale, pode cavar covas, pode, não poucas, mas muitas. Porque, olha para cá, irmãos. Porque assim diz o Senhor. Eu vou finalizar aqui, quem crê recebe. Glória a Deus. Assim diz o Senhor. O que é que estava faltando lá no deserto? O que é que estava faltando? Aí Deus agora está dando uma ordem através do profeta, dizendo assim: assim diz o Senhor: não vereis vento. Versículo de número 17. E não vereis chuva. Todavia, esse vale se encherá de tanta água. Glória a Deus. De tanta água, irmão. É tanta água, pastor, que vai beber vós, vosso gado, Aleluia. vossos animais. Aleluia. Vai beber água a todo mundo. Aleluia. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará os moabitas nas vossas mãos. Peraí, irmão, peraí. Qual é a lógica? Qual é a lógica? Olha o que Deus está fazendo aqui. Eles estão precisando de água. Deus está prometendo que vai encher os poços. Repita comigo: Deus está prometendo que vai encher os poços de água. Só que no próximo versículo ele diz assim: eu vou encher de água, mas olha para cá, vocês aí, não vai ver chuva, não vai ter vento, não vai. Vocês não vão ver nenhum sinal natural, mas todavia quem está falando sou eu. Aleluia. Esses poços vão encher de tanta água que não vai servir só para matar a sede de vocês, porque o que Deus dá, irmãos, não é algo egoísta, não, que serve só para mim. Eu fui a bênção, não, vai servir para você, para quem pode chamar o vizinho, o parente, o incrédulo, aquele que criticou, o fofoqueiro, vai, todo mundo, irmão, para mostrar que Deus é Deus e para o nome dele ser glorificado. Mas vamos nos atentar. Quando fala-se de água, a gente vai imaginar chuva, sim ou não? Sim. Primeiro sinal de que vai chover é o vento, sim ou não? Sim. Começa a ventar demais, a irmã que estendeu a chuva, corre menino, tira a roupa do varal porque vai chover. Mas Deus está prometendo algo e não está mostrando de onde vem. E ainda está mostrando para o seu povo: não vai vir da onde você espera, porque da onde você espera é natural demais, é propício. Eu gosto de trabalhar com o improvável. Você não vai ver chuva, você não vai ver vento, mas não é pelo sinal de que você não está vendo que eu não vou mandar, que não vai acontecer. É justamente pelo fato de você não ver sinal algum que eu vou me revelar e mostrar a minha grandeza, que quando eu quero
Mas a mensagem que eu vim da parte de Deus para dizer para os nossos corações. Aleluia. Missionária Adriane, nesse vale, o que é que eu faço? Levanta a mão para cima aí. Aleluia. O que é que eu devo fazer enquanto aquilo que Deus prometeu não chega? Continue cavando. Glória a Deus. Aleluia. Continue priorizando a Deus. Porque quem honra a Deus diante de Baal recebe honra diante do Glória céu. a Deus. Aleluia. O Senhor está dizendo: vou derramar água. Aleluia. Você não está vendo, não está tendo sinais naturais, mas o Senhor está dizendo: fui eu que falei. Aleluia. Fui eu que falei. Levanta a mão para cima que eu vou profetizar. Aleluia. Ele finalizou dizendo: isso também ainda é pouco. Sabe por quê? Esse rei aí dos Moabitas não vai mais perseguir. A partir de hoje eu vou entregar ele nas vossas mãos. Ponto final é fim de história. É Deus dizendo assim: que venha outras guerras. Essa daqui está sendo vencida hoje. Oh, glória. Tem guerras que o Senhor está dizendo: é ponto final. Eu estou colocando ponto final. Quem crê nessa palavra, levanta a mão para cima. Deus, eu profetizo hoje que ao findar ainda desses poucos meses de 2025, Glória a Deus. Aleluia. o Senhor encherá os nossos poços de tanta água. De tanta água, de tanta água, de tanta água, que vai superabundar a nossa vizinhança, a nossa parentela, a nossa família, a nossa igreja. Pai, será motivo de testemunhos. Será motivo de testemunhos. O teu nome será glorificado. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Eu te louvo nesse momento, porque eu sei que o efeito da tua palavra está gerando milagre no mundo espiritual. Deus, para trazer para o mundo físico, porque aquilo que precisa acontecer aqui precisa acontecer aí primeiro. Pai, dê uma ordem. Libera, Senhor, libera aquilo que está travado, trancado. Libera e supre a necessidade do teu povo. Assim eu oro e graças te dou, em nome de Jesus. Guarde no coração quem creu nessa palavra. Aleluia. Levanta a mão para cima e dê glória. Eu finalizo dizendo: você não vai ver, mas vai acontecer. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade.